Namastê, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, falando de ufologia, assuntos místicos, assuntos correlatos. Hoje eu vou falar do Evangelho de Judas. Ele é um evangelho apócrifo, ou seja, ele não é reconhecido pela Igreja Católica, e esse Evangelho de Judas especificamente é considerado um texto corrosivo, altamente subversivo, escrito mais ou menos uns 180 depois de Cristo, não foi escrito pelo próprio Judas Iscariotes, né? Porque existem dois Judas, existe o Judas Tadeu, que é considerado santo mesmo, e tudo bem, e existe o Judas Iscariotes, né? Acho que quem sabe um pouquinho de Igreja Católica sabe disso, que teria sido o cara que beijou Jesus para entregar aos romanos e que acaba se suicidando, né, se enforcando com o saco de 30 dinheiros, 30 denários, que seria a recompensa que ele recebe por trair Jesus em pessoa, né? Então, esse evangelho de Judas, né, só por falar de Judas já seria uma heresia, porque Judas não teria nenhuma voz na cristandade, uma seriedade na cristandade, por ter sido o cara que matou Jesus. Ele teria no quinto dos infernos, seria assim a pessoa mais vil que já nasceu, né? Uma das pessoas mais vis que já nasceu. Mas acontece que o São Irineu denuncia, na Idade Média, esse Evangelho de Judas como uma das maiores heresias, porque ele coloca Jesus... coloca uma imagem errada, demoníaca, perversa de Jesus, segundo os católicos, né? Inclusive ele é mencionado em várias igrejas católicas como alta heresia, em textos católicos, né? E aí foi escrito em grego, né? Estou vendo aqui, por uma seita que se chamava os Cainitas. O que eram os Cainitas? Os Cainitas eram pessoas que acreditavam que existiam dois deuses. Existia o Deus Criador, né? Que os gnósticos chamam de Berbelo, é uma coisa assim, engraçado, que é o pai e mãe, é o perfeito, e que existiria uma entidade abaixo, né? Que teria criado o mundo, e por isso que o mundo seria ruim, né? Então, segundo os Cainitas, que foi uma seita extremamente herética, que foi sufocada, e não se sabe o tamanho dessa seita, se ela era pequena, grande, não se sabe quantas pessoas seguiram. Não era muito grande, porque desapareceu da história por completo, né? Existe o Evangelho de Judas. Esse texto é um dos textos gnósticos. Eu estou aqui tentando que 3 dias antes da celebração da Páscoa, né, Jesus ri dos apóstolos que estão fazendo a consagração do pão, né, porque ele falaria que, deixa eu ver aqui, ele ri, Jesus ri-se dos que fazem dar graças ao pão e se enfadam. Judas é o único que reage bem ao que pede Jesus, e este lhe diz: eu sei quem és e de onde vens. Tu vens do reino imortal de Barbelo, e eu não sou digno de pronunciar o nome de quem te enviou. Barbelo, primeira emanação de Deus nas cosmogonias gnósticas do tipo setiano. Eu não entendo muito disso. Primeira emanação de Deus. Seguem outros encontros e diálogos entre os discípulos e Judas com Jesus, em que são tratadas complicadas questões cósmicas, nas quais, ao final, é narrado que Jesus diz a Judas, a frase, ele pede: tu excederás a todos, pois tu sacrificarás o homem no qual estou revestido. Quer dizer, o Espírito Santo, Jesus, pede a Judas que o traia para acelerar sua morte, né? E ele voltar a Deus, né? Então, por exemplo, para esses caras, Jesus teria pedido, para os Cainitas, Jesus teria pedido que Judas libertasse do corpo material, né?
e colocasse um fim a essa existência, né, que ele queria que acabasse, que a missão dele já tinha se cumprido, né, e que então Judas teria tido o sofrimento de anunciar. Mas o que é mais interessante, de trair Jesus, mas o que é mais interessante é que esse cainismo, né, por que eu estou falando disso, né? É uma seita gnóstica cristã do século II, considerada herética, que venerava Caim como filho do espírito superior, aquele que teria engendrado contra seu irmão Abel. Para os cainitas, Caim foi a primeira vítima do demiurgo, entidade intermediária, criadora do mundo material inferior a Deus. Segundo eles, o Deus do Antigo Testamento não poderia ser o mesmo proclamado por Jesus, pois enquanto este último seria piedoso, benevolente e amoroso, aquele seria vingativo e cruel. Aquilo é, por exemplo, que o Jean Valjean fala, né? Que o Javé não é Deus, que o Criador, isso tem origem no cainismo. Isso tem a ver com o cainismo, né? Recentemente foi concluída a tradução de um texto atribuído aos cainitas, o chamado Evangelho de Judas, na qual existe um relato conciso do relacionamento entre o Messias e Judas, confiada a mais dura de todas as missões, ou seja, liberar o Cristo da envoltura humana, ou seja, levá-lo à morte, né? Irineu de Lyon cita esse evangelho. Epifânio de Salamis, Hipólito, Pseudo-Tertuliano e Tertuliano mencionam o cainismo, né, que acreditava nessa figura do demiurgo, né, o artifício, o mentiroso, né? Quer dizer, o demiurgo não é aquele que fala, é aquele que engana, então ele é um pseudo-deus, né? Por exemplo, no Zacarias Sitchin, por exemplo, seriam os Anunnakis, né? Porque os Anunnakis não são Deus de fato, eles são criadores da forma humana, que na verdade é uma variante genética deles mesmos. E o Jean Valjean, por exemplo, fala bastante sobre a questão do Javé, que não é Deus, o Deus que ele chama de Deus amantíssimo, né? E então, por exemplo, isso já existia, muito interessante, no Evangelho de Judas, né? Que no Evangelho de Judas ele fala que os outros apóstolos, tirando Judas, estavam cultuando um falso Deus, que seria o demiurgo, e não o Deus amantíssimo que está no alto dos céus, né? Que a gente, quando cultua o Criador, teria que tomar cuidado. Se você vamos supor, cultuando o Criador desta forma humana, deste mundo miserável, ou o Criador amantíssimo do universo, né? Quer dizer, essa ideia não é nova. Por que existe o cainismo? Por que existe, por exemplo, todas essas questões, né? Porque realmente a ideia de um Deus bondoso, amoroso, perfeito, fica em contradição com a violência e a maldade natural do universo, né? Tanto na natureza como no cosmos, as estrelas se batem, os buracos negros engolem planetas e planetas com vida são destruídos violentamente por impactos, supernovas, né? E entre os animais, um animal comendo o outro. No mundo humano, um ser humano fudendo com a vida do outro. Então, por exemplo, fica difícil acreditar num Deus bondoso. Então essa coisa de que se Deus é bondoso, por que o universo é assim, não é um dilema novo, né? Você vê que os cainitas, que é uma seita que foi sufocada, herética e tudo mais, que escreveu esse Evangelho de Judas, já acreditava, já punha em dúvida essa bondade de Deus, né? Que também passa pelo satanismo, né? Onde Lúcifer é o libertador e Deus é um tirano. Quer dizer, então, por exemplo, muitas vezes você tem correntes filosóficas aí, por enquanto, pelo menos minoritárias, né, que estranham a ideia de um Deus bom num universo de maldade, de sofrimento, porque a gente, por onde olha, vê 90% de sofrimento em toda parte, né? São os animais em sofrimento, as pessoas em sofrimento, as pessoas más se dando bem, o universo, a maior parte dos sistemas solares são hostis à vida, né? Então a gente fica pensando como é que pode, né? Dá um curto-circuito aí, né?
Tá? Então, assim, eu aconselho quem tiver mais interesse em ler o Evangelho de Judas, ele existe, né? Não estou dizendo que você, que se é católico, deve cultuar a heresia ou se é evangélico, mas apenas para tomar conhecimento dessa corrente de pensamento dos cainitas, né? E de que, entendeu? É um modo de se encarar a Deus, né? É um modo de se encarar a Deus, né, menos comum, e que me lembra muito agora essa coisa de que o ser humano foi criado por extraterrestres. Numa certa forma é um tipo de cainismo, né? Porque o extraterrestre não é perfeito. Então o extraterrestre, por exemplo, no caso dos Anunnakis, em Zecharia Sitchin teria criado o homem para ser escravo, né? Então ele não criou com intenções amorosas, criou com intenções escravocratas, em que em Enlil discutiam se devia distinguir o homem ou não, né? Depois que já tinha servido como escravo, né? Quer dizer, não é o Deus amante, o Deus amoroso que criou o universo para ver a felicidade, o amor, etc., né? Ao qual Jesus estaria ligado. Jesus estaria ligado a esse Deus superior, não a esse chamado demiurgo, esse fabricante da vida humana, né? Esse cara que teria, de alguma forma... Agora, eu não entendi muito bem, só não entendi muito bem nesse código do cainismo, se alguém puder me explicar por que Caim era mais próximo do Deus amantíssimo do que Abel. Isso para mim eu li e não entendi. Se alguém souber me explicar, por favor, me ajude, ok? Mas o que interessa é mais essa relação dos dois tipos de Deus, o supremo e o responsável por esta orbe aqui, né? Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.